Era para ser um sábado comum. A irmã mais nova de Mariana pediu um pequeno favor, que ela ficasse algumas horas com a filha dela, a pequena Alice, que tinha apenas 2 meses. Mariana, claro, aceitou. Mas 3 horas depois, ela se encontrava no meio da sala, com as mãos tremendo tanto que mal conseguia discar o número 112 no telefone. Estava prestes a fazer uma ligação que poderia salvar a vida da pequena ou destruir sua família para sempre. Vale a pena intervir quando se suspeita de algo errado em uma família, mesmo entre os mais próximos? Se a resposta for sim, curta. Se achar que não é da sua conta, explique por que nos comentários. Porque a decisão que tomei naquele dia mudaria tudo. Durante a semana, o mundo de Mariana se resumia à tela do laptop, chamadas de clientes e correções intermináveis. Trabalhando de casa, parecia que o trabalho nunca terminava. Mas na manhã de sábado, ela acordou com o cheiro de panquecas. Cada família tem suas pequenas tradições. Na casa deles, as panquecas de sábado eram sempre preparadas por Vitor. Talvez porque, como professor de educação física, ele tinha uma mão firme, e as panquecas saíam sempre perfeitamente redondas. Ou talvez ele simplesmente gostasse do processo após uma semana agitada na escola. A filha deles, Lena, geralmente se sentava ao lado, esperando a hora de pegar a mais dourada. Era uma manhã comum, nada de especial, mas é desses momentos que se faz o que chamamos de aconchego familiar. À mesa, com o queixo apoiado na mão, estava Lena, a filha de 6 anos. Seus olhos castanhos, iguais aos do pai, brilhavam ao ver a mãe despejando leite condensado sobre sua pilha de panquecas. Ela desenhava padrões invisíveis na mesa com o dedo e falava sem parar, fazendo planos grandiosos para o dia. Mamãe, hoje a gente vai ver a Alice? A voz dela soava cheia de esperança. Alice, a filha da irmã mais nova de Mariana, Olga, tinha nascido há apenas 2 meses. Era a primeira prima de Lena, e a menina levava isso muito a sério, como se tivesse uma missão importante a cumprir. Hoje não temos planos especiais, meu amor, sorriu Mariana. Mas a tia Olga deve estar muito ocupada. Ela tem tantas coisas para fazer. E o que os bebês fazem o dia todo? Perguntou Lena com um genuíno interesse infantil, enquanto levava um pedaço de panqueca à boca. Choram, tomam leite, dormem e depois têm suas fraldas trocadas, respondeu Vitor, juntando-se à conversa com uma xícara de café fumegante na mão. Vestido com uma camiseta e shorts, ele parecia completamente relaxado, uma total antítese do professor rigoroso que seus alunos conheciam. Você, Lena, era exatamente assim, e agora olha para você. Tagarela e inquieta, brincou Vitor. Lena, orgulhosa, se pôs a dizer, eu sei cuidar de bebês. Minha mãe me ensinou. Eu posso trocar fralda e dar mamadeira. O coração de Mariana se encheu de calor. Sua filha estava crescendo bondosa e atenta. Ela adorava cuidar do gato da família, alimentava os cachorrinhos abandonados no quintal e era conhecida no jardim de infância como a principal consoladora. Sempre a primeira a correr até quem estivesse chorando. Nesse momento, o telefone na mesa da cozinha vibrou. No visor apareceu o nome de Olga. Bom dia, irmã, respondeu Mariana alegremente, esperando ouvir as habituais histórias sobre noites sem dormir e cólicas. Mas a voz de Olga do outro lado da linha era diferente, não apenas cansada como as de todas as mães jovens, mas tensa, como uma corda esticada. Havia uma preocupação que ela tentava esconder por trás de um tom animado. Masha, oi. Tenho um pequeno pedido. Você poderia ficar com a Alice hoje à tarde? Consegui marcar um horário no salão, acredita? A primeira vez em 2 meses. Preciso me sentir um pouco mais eu mesma. As palavras dela soavam leves, mas Mariana percebeu um toque de desespero. Virou-se e encontrou o olhar de Vitor. Ele sorriu compreensivamente e deu de ombros como quem diz que não se importava. Lena, ao ouvir o nome de Alice, parou com o garfo a meio caminho da boca e seus olhos brilharam. Claro, olha, sem problemas. A que horas vocês chegam? Vou trazer por volta da 1 e pegar de volta por volta das 4. Muito obrigada, Masha. Você me salva. O Dima está de plantão no hospital de novo, e eu já estou ficando louca sozinha com ela, para ser sincera. O marido de Olga, Dimas, era um homem respeitável, chefe do departamento pediátrico no hospital da cidade.
Ele passava uma imagem de total confiabilidade e profissionalismo. Casaram-se há 2 anos e Olga, que antes tinha uma carreira de sucesso em uma agência de marketing, mergulhou de cabeça no papel de esposa do médico. Sempre falava disso com orgulho, mas ultimamente em sua voz havia uma exaustão crescente. Mariana sentia que a Olga vibrante, ambiciosa e um pouco ousada que conhecia estava desaparecendo, dando lugar a uma sombra pálida e exausta de si mesma. Não se preocupe, ficaremos felizes em ajudar, assegurou Mariana. Lena estava ansiosa para brincar com Alice, então a visita era bem-vinda. Depois de desligar, viu Lena saltar da cadeira de alegria. Uhul! A Alice vem, eu vou ajudar. Vitor acariciou os cabelos da filha. Lena, lembre-se, os bebês são muito frágeis, você precisa ser bem delicada com eles. Mas tenho certeza de que você será uma ótima irmã mais velha. Mariana começou a se preparar mentalmente para a visita. Queria fazer mais do que apenas ficar com a sobrinha. Viu que sua irmã estava no limite. O estresse da maternidade a esgotava, e ela estava feliz em dar a Olga algumas horas de liberdade, para que pudesse respirar e lembrar que era mais do que apenas mãe, mas uma mulher que também precisava de tempo para si. Além disso, Mariana estava curiosa para ver como Lena se sairia no papel de babá. Naquele momento, ela não tinha ideia do que o dia reservava e que sua filha de 6 anos veria algo que os adultos não percebiam. Exatamente às 1 da tarde, um SUV preto de Olga estacionou na frente da casa. Um presente de Dimas pelo nascimento da filha. Mariana e Lena já estavam esperando na porta. A filha pulava de ansiedade, mal conseguindo conter a expectativa. Quando Olga saiu do carro, Mariana não pôde evitar um suspiro. Diante dela estava uma versão diferente da irmã. A aparência era a mesma, mas parecia que alguém havia apagado a luz dentro dela. O sorriso que sempre brilhava agora estava apagado, e as olheiras sob os olhos não podiam ser escondidas nem mesmo por uma camada espessa de maquiagem. Olga querida, abraçou-a apertado, sentindo os ombros magros e tensos. Você está tão cansada, como você está? Para ser sincera, Masha, os dias se misturam em um pesadelo contínuo, respondeu ela, forçando um sorriso enquanto pegava a cadeirinha do carro. Alice é uma fofura, mas essas madrugadas... Já faz tempo que não durmo mais de 3 horas seguidas. Dimas está sempre no trabalho. O hospital está uma loucura, então a ajuda dele é quase nula. Lena se esticou na ponta dos pés para olhar dentro da cadeirinha. Uau, a Alice é tão pequena. Envolta em um cobertor rosa, a bebê dormia, com os longos cílios fechados. Ela puxou um minúsculo punho em direção à bochecha e parecia um verdadeiro anjinho de um cartão de Natal. Lena, olha com cuidado, disse Mariana, pegando a cadeirinha da irmã. Os bebês são muito sensíveis a barulhos altos. Entraram na sala. Olga colocou uma enorme bolsa de fraldas no sofá e começou a explicar apressadamente o que havia dentro, como se estivesse prestando um exame importante. Então preparei 3 mamadeiras com leite. Aqueça no micro-ondas por 30 segundos, não mais. Fraldas tamanho 1. Coloquei algumas a mais. As toalhinhas umedecidas estão aqui. E o talco também. Da cozinha, Vitor apareceu com uma xícara de chá aromático para Olga. Olha, talvez você devesse descansar um pouco antes de ir ao salão? Não se apresse, fique conosco. Obrigada, Vitor, sorriu ela, mas recusou o chá. Já estou registrada. Não é bom atrasar. E se eu demorar, a Alice pode acordar e começar a chorar me procurando. As palavras dela soaram como se ela tivesse medo do próprio filho. Como se o choro da bebê não fosse apenas um sinal de fome ou desconforto, mas uma sirene anunciando uma catástrofe. Lena se acomodou no tapete bem ao lado da cadeirinha e, sem tirar os olhos dela, ficou parada como uma pequena sentinela. Mamãe, eu vou ficar de olho nela. Se ela chorar, eu te aviso imediatamente. Mariana ficou tocada pela responsabilidade da filha. Você é uma ótima menina, Lena. Mas lembre-se, algumas coisas com os bebês só os adultos podem fazer. Então, se algo acontecer, chame a gente. Enquanto isso, Olga continuava seu instrutivo. Sua voz se tornava cada vez mais ansiosa. Se a Alice chorar, primeiro verifique a fralda, depois veja se ela está com fome. Eu a alimentei por volta do meio-dia, então ela pode pedir comida de novo por volta da 1.
Não se preocupe, Olha, disse Mariana, segurando as mãos da irmã, tentando transmitir um pouco de sua calma. Eu tenho experiência, não vou esquecer de nada. Olga estava prestes a sair, mas antes de ir, fez questão de dar um beijo suave na testa da filha. Mamãe já volta, meu amor. Comporte-se bem com a tia Masha e a Lena. Assim que a irmã se despediu, Mariana e as meninas voltaram para a sala. Alice ainda dormia tranquilamente, seu rostinho angelical encantando toda a família. Elas se sentaram ao redor dela, falando em sussurros, com medo de interromper seu sono. Mamãe, por que os bebês são tão pequenos? Perguntou Lena com curiosidade nos olhos. Vitor, que estava ao lado, se aproximou e envolveu a filha em um abraço carinhoso. Eles acabaram de chegar ao mundo. Você também era assim, tão pequena quanto Alice. Mas você mamava, dormia muito e nós te amávamos muito. E olha como você cresceu, forte e saudável. Eu realmente era tão pequena assim? Lena questionou com uma expressão de incredulidade. Mariana então pegou um álbum de fotos antigo e abriu nas primeiras páginas. Olha, aqui está você logo que nasceu. Papai e mamãe estavam tão felizes só de olhar para você. Lena examinou atentamente suas fotos de bebê, depois olhou para a irmã adormecida. Eu era tão fofa quanto ela, concluiu com um sorriso satisfeito. Enquanto observava as duas, Mariana pensou no futuro. Como seria a vida delas? Como Lena ensinaria Alice a brincar, a rir e até a chorar juntas? Naquele momento, a sala iluminada pelo sol parecia perfeita. A vida frágil e indefesa dormia em seu berço, enquanto sua filha forte e gentil se preparava para ser sua protetora. Era uma cena ideal, digna de ser emoldurada e pendurada na parede. Olhando para o rosto sereno de Alice, Mariana desejou acreditar que a vida de sua irmã também era tão tranquila e ensolarada quanto aquela sala. Ela ainda não sabia o quanto estava enganada. Perto das 2 horas da tarde, Alice deu um bocejo adorável e abriu os olhos. Primeiro, olhou ao redor, curiosa com o ambiente desconhecido, observando o teto e a luz que entrava pela janela. Mas logo percebeu que não estava em casa. A familiaridade do cheiro da mãe e do berço não estava ali. Seu rostinho se contorceu, a boca inferior começou a tremer e, de repente, um choro exigente irrompeu de seus lábios pequenos. Oh, ela acordou. Lena se levantou rapidamente, inclinando-se para a frente. Mamãe, posso segurá-la? Por favor, deixe-me pegar primeiro, meu sol, respondeu Mariana suavemente, enquanto se aproximava do carrinho. Com cuidado, ela deslizou as mãos sob o corpinho leve de Alice. A bebê era quase etérea, mas estava tensa. Quando seus dedos tocaram suas costas, Alice se encolheu, como se tivesse levado um choque. Mariana atribuiu isso a um reflexo infantil, mas uma sensação desconfortável se instalou em seu peito. Lena, em seus primeiros meses, era um pacotinho quente e relaxado, que confiava plenamente em seus braços. Alice, por outro lado, parecia uma mola comprimida, pronta para se assustar a qualquer momento. Oi, pequena, sou a tia Masha. Você se lembra de mim? Ela disse, acariciando a bebê. Alice ficou em silêncio por um instante, olhando para o rosto de Mariana com seus grandes olhos azuis. Não havia a curiosidade típica de um recém-nascido, mas sim medo. Era o olhar de um pequeno animal apanhado em uma armadilha. Ela a estudava, tentando entender se Mariana representava uma ameaça. Um frio percorreu a espinha de Mariana, mas ela rapidamente se corrigiu. Masha, pare de pensar assim. É o primeiro filho da Olga. Ela está nervosa, e a pequena também. Vamos verificar seu fraldinha, princesa, disse ela, tentando afastar os pensamentos negativos. Lena, você pode me ajudar? Estenda o trocador no sofá, por favor. Lena se lançou na tarefa com entusiasmo, retirando da bolsa de Olga tudo o que precisavam e organizando com tanta precisão que parecia estar se preparando para uma cirurgia delicada. Mamãe, eu vou ser a assistente, declarou com seriedade. Eu treinei com a minha boneca, eu sei tudo. Mariana sorriu involuntariamente. Colocou Alice no trocador e Lena imediatamente lhe entregou um pacote de toalhinhas umedecidas. Primeiro vamos preparar uma nova fralda, disse Mariana, usando isso para acalmar a si mesma. Depois pegamos as toalhinhas. E a regra mais importante, Lena, lembre-se, quando o bebê está no trocador ou no sofá, uma das suas mãos deve estar sempre sobre ele.
Sempre. Eles podem se mover tão rapidamente que você nem percebe. A fralda estava limpa, então o problema parecia ser fome. Vitor apareceu na porta da sala, onde estava organizando alguns papéis. A nossa convidada acordou. Então, senhoritas, precisam da ajuda de um homem forte? Ele se aproximou e sua sombra se projetou sobre o sofá. Nesse momento, algo aconteceu que fez o coração de Mariana apertar de preocupação. Ao ver a grande figura masculina acima dela, Alice começou a chorar de forma desesperada. Não era apenas o choro de um bebê faminto, mas um grito de terror. Ela se contorcia nos braços de Mariana, seu corpinho tremendo de soluços. Calma, calma, Vitor, não a assuste, disse Mariana rapidamente, levantando a bebê nos braços. Ela só não está acostumada com você. Vitor parecia confuso e um pouco ofendido. Eu não fiz nada, só me aproximei. Lena, nessa idade, adorava quando ele a levantava como um avião. Ele observou com um sorriso caloroso enquanto Mariana balançava Alice e tirava fotos com o celular. Lena, você é uma irmã mais velha e incrível. Veja como Alice se acalma quando você está por perto. Mariana se dirigiu à cozinha para aquecer a mamadeira, deixando Lena vigiando a bebê. Enquanto o micro-ondas apitava, ela olhou pela janela e pensou em Olga e Dimas. A família deles parecia perfeita. Ele era um médico respeitado e bem-sucedido, e ela, uma esposa bonita e cuidadosa. O apartamento deles era impecavelmente limpo como uma foto de revista. Dimas sempre foi educado e encantador, fazendo brindes apropriados em festas familiares e dando presentes caros. Mas havia algo nele que parecia frio, quase de vidro. Mariana se lembrou de uma visita que fizeram a eles logo após o casamento, quando Olga acidentalmente derramou um pouco de vinho na toalha branca. Naquele momento, o rosto de Dimas se transformou em uma máscara de gelo. Ele não disse nada, apenas murmurou entre dentes: Olga, tenha cuidado. Havia tanto desprezo em sua voz que Mariana se sentiu mal. Olga ficou pálida e passou o resto da noite inquieta. Naquele momento, Mariana pensou que ele era apenas um perfeccionista, mas agora essa cena voltava à sua mente com uma clareza assustadora. Ela verificou a temperatura do leite, pingando um pouco em seu pulso. Ao voltar para a sala, sentou-se no sofá e mostrou a Lena como alimentar a bebê corretamente. A cabeça precisa ser sustentada assim, firme, mas gentil, e a mamadeira deve ser levada à boca devagar, sem pressa. Lena sentou-se ao lado com um olhar sério, observando o rosto de Alice. Você come tão bem, Aline, sussurrou. Alice realmente mamou com avidez, como se temesse que a comida fosse tirada dela. Ela esvaziou a mamadeira até a última gota e quase imediatamente começou a adormecer nos braços de Mariana. Depois que a segurou em posição vertical, Alice começou a roncar suavemente. A próxima hora passou em um silêncio abençoado. Os três, Mariana, Vitor e Lena, estavam no sofá assistindo a um filme familiar e admirando a Alice adormecida. A atmosfera tornou-se novamente quente e acolhedora. A luz suave do sol da tarde filtrava-se pelas cortinas, banhando a sala em um tom dourado. O tempo parecia ter parado, e Mariana quase se convenceu de que suas preocupações eram infundadas, que tudo não passava de sua própria imaginação, alimentada por histórias sobre depressão pós-parto. Ela olhava para sua família feliz, para o bebê que dormia tranquilamente, e desejava acreditar que na vida de sua irmã, tudo também estava bem e tranquilo. Ela queria acreditar na imagem perfeita. Mas por volta das 4 horas, essa frágil ilusão foi novamente rompida pelo choro de uma criança. Primeiro, era um som suave de resmungos, mas logo se intensificou, transformando-se em um grito desesperado. Não havia fome ou birra em seu choro, havia dor. Alice está chorando. Lena correu até ela. O que aconteceu com ela, mamãe? Mariana pegou a bebê nos braços e começou a balançá-la, mas isso não ajudava. O choro de Alice aumentava, se tornando cada vez mais agudo. Ela acabou de comer, então não deve ser fome. Deve ser dor de barriga. Cólicas, Mariana sugeriu em voz alta. Ou talvez seja a hora de trocar a fralda. Deixa eu verificar, disse Lena com a confiança de uma especialista de 6 anos. Eu já aprendi. Eu consigo. Vitor, que estava tomando café na cozinha, observava a agitação delas com um sorriso caloroso.
Ele ainda não percebia que sua tranquila tarde de sábado estava prestes a mudar, que em poucos minutos, seu mundo se transformaria. Lena, vamos fazer isso juntas, só para garantir, Mariana disse, tentando manter a calma, embora o grito agudo de Alice estivesse se cravando em sua mente. Os bebês são tão delicados, precisamos ter muito cuidado. Elas estenderam novamente o trocador. Lena, com um olhar sério, estava pronta para ajudar. E assim, enquanto Mariana e Lena se preparavam para atender a pequena Alice, o telefone tocou novamente. Era Olga. Masha, você pode me ouvir? Eu preciso de você. Dimas, ele não está bem. O coração de Mariana disparou. O que aconteceu, Olga? A voz da irmã estava embargada, e Mariana soube que algo estava muito errado. Ele teve um acidente. Estou indo para o hospital agora. Mariana olhou para a pequena Alice, que ainda chorava, e para Lena, que a observava com preocupação. Eu vou cuidar da Alice, Olga. Vá, fique com Dimas. Eu vou ficar com a pequena. E assim, enquanto a vida de Olga mudava drasticamente, Mariana se viu diante de uma nova realidade. A decisão que tomou naquele dia de intervir não apenas salvou a vida de Alice, mas também a preparou para enfrentar os desafios que viriam. O amor e a responsabilidade que Mariana sentia por sua família eram mais fortes do que qualquer medo. E no fundo, ela sabia que, apesar de tudo, a verdadeira força de uma família reside na capacidade